Aos 80 anos imerso na quietude de uma vida que testemunhou os mais altos picos de adoração e as profundezas mais devastadoras do desespero, Eric Clapton finalmente decidiu despir-se das camadas restantes de um mito que definiu a história do rock and roll por mais de meio século. Durante décadas, o mundo viu a relação entre Clapton e o lendário George Harrison como um drama shakespeariano de irmandade e traição e um triângulo amoroso que deu origem aos maiores hinos do século XX. Conhecemos as canções O Desespero Pungente de Layla, a suave melancolia de While My Guitar Gently Weeps e a beleza etérea de Something. Mas por trás dessas melodias jazia uma realidade muito mais complexa, uma teia de segredos compartilhados e um perdão profundo quase sobrenatural que permaneceu amplamente incompreendido até agora. Hoje vamos desvendar o mistério do deus da guitarra para revelar a verdade nua e crua sobre seu vínculo com a Beatle silenciosa, a mulher que se interpôs entre eles e as tragédias devastadoras que quase silenciaram a música para sempre. Esta não é apenas uma história de fama, é um relato clínico de uma alma em busca de autenticidade, em um mundo de ilusões e uma confissão final de um homem que viveu o suficiente para ver seus rivais se tornarem fantasmas e seus segredos seus únicos companheiros. Para entender o homem que eventualmente seria venerado como uma divindade nas paredes do metrô de Londres, é preciso primeiro desenterrar os alicerces fragmentados da infância de Eric Patrick Clapton. Nascido em 1945 na pequena vila de Ripley, em Surrey, o próprio nascimento de Eric foi envolto em uma mentira que assombraria sua estrutura psicológica por décadas. Ele cresceu em uma casa onde as pessoas a quem chamava de mãe e pai eram, na verdade, seus avós, e a mulher que ele acreditava ser sua irmã mais velha era, na realidade, sua mãe biológica. A descoberta dessa decepção na adolescência representou uma mudança tectônica, uma traição à sua realidade mais básica que o predispunha a uma vida inteira de distanciamento emocional e a uma necessidade desesperada da verdade encontrada apenas no blues. Ele se voltou para o violão não como um hobby, mas como um mecanismo de sobrevivência, mergulhando nos discos melancólicos de Robert Johnson e no poder visceral de Muddy Waters. Ele não estava apenas tocando notas. Buscava uma figura paterna no braço do instrumento e uma voz que pudesse articular uma dor que ainda não lhe era permitido expressar em voz alta. Esse trauma formativo criou a persona Slowhand, um homem que projetava uma aura de frieza e precisão técnica, enquanto seu mundo interior era um turbilhão de abandono não resolvido. No início da década de 1960, os Yardbirds proporcionaram o primeiro palco para a ascensão de Clapton, mas mesmo naquela época sua natureza intransigente já era evidente. Quando a banda se inclinou para o som pop comercial da época, Eric se afastou sacrificando a fama certa pela pureza do blues. Ele era um purista em uma era de artifícios. Foi durante sua passagem pelos John Mayall's Blues Breakers e a subsequente explosão do Cream que ele cruzou o caminho dos quatro homens que eram o centro do universo cultural, os Beatles. Mais especificamente, ele encontrou uma alma gêmea em George Harrison. A conexão entre eles foi instantânea, uma irmandade das cordas, que transcendia a frenética histeria que cercava suas respectivas carreiras. George, muitas vezes ofuscado pelos egos gigantescos de Lennon e McCartney, encontrou em Eric um igual que falava a sua língua, uma língua de sutileza melódica e busca espiritual. Passavam horas nos cômodos escuros da propriedade de Harrison King Fonds, trocando solos de guitarra e compartilhando um silêncio que poucos conseguiam penetrar. Mas, à medida que o vínculo artístico se aprofundava, uma sombra começou a se estender sobre o relacionamento, uma sombra na forma da esposa de George, a etérea modelo Pattie Boyd. O drama que se seguiu é material para lendas do rock and roll, mas a perspectiva de Clapton aos 80 anos adiciona uma camada de culpa visceral à narrativa. Pattie foi a musa de Something, a obra-prima de devoção de George. Mas para Eric, ela era a personificação de tudo o que lhe faltava: estabilidade, beleza e um senso de pertencimento.
Sua obsessão por Patty Boyd não era um mero capricho romântico. Era uma compulsão psicológica alimentada pelo vazio de sua infância. Ele queria a vida de George, a paz de George e a esposa de George. Essa saudade não correspondida o levou a um exílio movido à heroína no início dos anos 70, onde compôs Layla, um grito de agonia disfarçado de canção de amor. Ele era essencialmente um homem em chamas usando seu violão para implorar à esposa de seu melhor amigo que o escolhesse em vez do Beatle quieto. A tensão era um segredo aberto nos círculos da elite londrina, um desastre anunciado que a indústria assistia com a respiração suspensa. Quando o casamento de George e Patty finalmente desmoronou em 1977, o caminho parecia livre para Eric reivindicar seu prêmio. Mas como ele agora confessa a vitória de se casar com Patty, em 1979, foi vazia obscurecida pela consciência de que ele havia violado fundamentalmente o santuário de seu amigo mais próximo. O casamento com Patty Boyd, celebrado como a resolução de uma saga de uma década, foi rapidamente assolado pelos fantasmas do passado e pelos demônios do presente. Eric havia trocado a heroína pelo álcool, e sua dependência era tão grave que ameaçava destruir completamente sua carreira. Ele era um homem que tinha tudo, a mulher que amava o status de lenda e, no entanto, estava se afogando na bebida. O capítulo mais agonizante dessa época foi a tentativa desesperada e fracassada do casal de formar uma família. Eles se submeteram a ciclos exaustivos de fertilização in vitro (EFE) e vê uma tecnologia de ponta no início da década de 1980 que os deixou física e emocionalmente exaustos. Cada tentativa fracassada era uma nova cicatriz no casamento. Em meio a essa turbulência, Eric cometeu a traição suprema e iniciou um caso com a modelo italiana Lori Del Santo. Quando um filho, Connor, nasceu desse relacionamento em 1986, a notícia foi o golpe final para sua união com Patty. Ela passou anos tentando lhe dar um filho, apenas para vê-lo ter um filho com outra mulher. O divórcio de 1989 não foi apenas um fim. Foi um acerto de contas público para um homem que passou a vida fugindo das consequências de seus próprios desejos. Mas a verdadeira tragédia, o momento que quebrou Eric Clapton de forma fundamental e o forçou a reencontrar sua humanidade, ocorreu em uma fria manhã de março de 1991. A morte de Connor, de 4 anos, que caiu da janela do 53º andar de um arranha-céu em Manhattan, é um horror que nenhum pai deveria jamais ter que suportar. Para Clapton, foi um momento de escuridão absoluta e cegante. O mundo esperava que ele tivesse uma recaída, que desaparecesse na névoa do vício que havia consumido grande parte de sua juventude. Em vez disso, ele pegou seu violão e encontrou um tipo diferente de verdade. Tears in Heaven não foi apenas um single de sucesso. Foi um luto público, a tentativa desesperada de um pai de atravessar o véu e pedir perdão a um filho que ele mal começara a conhecer. Essa tragédia foi o catalisador para seu compromisso final com a sobriedade, a constatação de que ele não podia mais se dar ao luxo de ser Deus se quisesse sobreviver como homem. Também o trouxe de volta a George Harrison de uma forma que nada mais poderia. A verdade chocante, que Clapton agora enfatiza aos 80 anos, é a natureza do perdão de George Harrison. Após o sequestro de sua esposa, após os escândalos públicos e após anos de competição silenciosa, George não reagiu com amargura. Ele reagiu com uma luz que Clapton admite nunca ter compreendido completamente até que George enfrentasse seu próprio fim. Durante a batalha de Harrison contra o câncer em 2001, Eric esteve constantemente ao seu lado. Eles compartilhavam um silêncio que não era mais pesado por Patty ou pelas paradas musicais, mas pelo peso compartilhado de uma vida inteira de sobrevivência. George ensinou a Eric que a música não servia para provar seu valor ou superar seus rivais. Servia para criar algo belo o suficiente para curar as feridas do mundo. Quando George faleceu, a dor de Clapton foi total, levando-o a organizar o Concerto para George, uma homenagem que ele considera sua maior conquista, um ato final de serviço ao homem que o perdoou pelo imperdoável. Aos 80 anos, o legado de Slow Hand é de notável resiliência.
Eric Clapton é um homem que largou as drogas em 1982, o álcool pouco depois, e finalmente num gesto que demonstrou sua extrema autodisciplina, apagou seu último cigarro em 1994. Encontrou uma paz duradoura e sólida com Melia McInerney, uma assistente administrativa 30 anos mais jovem com quem construiu a vida familiar estável que lhe escapara por 6 décadas. Hoje é pai de 3 filhas, um homem que trocou os estádios pela tranquilidade do interior da Inglaterra e um contador de histórias que não precisa mais da máscara do herói da guitarra. Ele fala de George Harrison não como um igual que superou, mas como o farol que o guiou de volta à costa quando estava perdido na tempestade que ele mesmo criou. O ciúme e a rivalidade evaporaram, restando apenas um amor simples e duradouro pelo irmão que enxergou além da pichação Deus e viu o menino fragilizado por trás dela. Os 17.000 caracteres da vida de Eric Clapton são um mapa da condição humana. É uma história que prova que você pode nascer em meio a uma mentira, sobreviver a uma traição, perder seu dom mais precioso e ainda assim encontrar um caminho para a luz. Sua verdade final sobre George Harrison é um lembrete de que no mundo de alto risco do drama de Hollywood e dos segredos do rock and roll, o ato mais revolucionário não é o escândalo, mas a reconciliação. Eric Clapton permanece o mestre do blues, mas sua maior performance é a que ele oferece agora, uma vida vivida com honestidade crua, um coração que finalmente parou de acelerar e uma profunda e duradoura gratidão pelos amigos que permaneceram e pelos fantasmas que finalmente encontraram a paz. Enquanto as notas de Leila continuam a ecoar pelos corredores da história, elas não são mais um lamento pela esposa de outro homem, mas um testemunho do fogo que forja uma lenda e do silêncio que sustenta uma alma. Ao relembrar os Yardbirds e a decisão de sair da banda justamente quando eles estavam no auge do sucesso, Clapton percebe que sua autenticidade muitas vezes servia de escudo contra a vulnerabilidade de ser querido. Ele queria ser respeitado por sua dor, não amado por sua melodia. Mas através de George, ele aprendeu que essas duas coisas não são mutuamente exclusivas. A influência de George pode ser ouvida na fraseologia mais suave e melódica dos trabalhos posteriores de Eric. Um abrandamento das arestas que veio de um homem que finalmente se sentia seguro em sua própria pele. O Beatle quieto era a âncora que a vida caótica de Eric desesperadamente precisava. Mesmo durante o auge do caso com Pattie Boyd, era George quem frequentemente ligava para Eric para saber como ele estava, um nível de maturidade que Eric admite estar longe de possuir na época. Esse contraste é a essência da verdade que ele agora compartilha, que ele era um homem de imenso talento, mas de caráter pequeno, e que precisou ser moldado pela vida para se tornar o ícone que vemos hoje. A morte de Connor permanece o trauma central, o antes e depois de sua existência. Ele frequentemente reflete sobre o fato de o mundo o ver como um sobrevivente, mas ele se vê como um homem que recebeu uma segunda chance que não necessariamente merecia. Seu trabalho com o Crossroads Center em Antigua, uma clínica de tratamento para dependentes químicos, é sua maneira de pagar a dívida que sente ter com o universo. Ele não é mais o homem que roubou uma esposa. Ele é o homem que construiu um santuário. Seu relacionamento com suas 3 filhas mais novas é uma fonte constante de cura, uma chance de vivenciar a paternidade da maneira correta após a perda devastadora de seu primeiro filho. Aos 80 anos, ele é um homem de rotinas, o chá da manhã, a prática silenciosa no violão, as memórias de uma Londres que não existe mais. Ele é o último de sua espécie, um sobrevivente da era em que estrelas do rock eram tratadas como divindades e destruídas como brinquedos. A revelação de seu último cigarro em 1994 pode parecer um detalhe insignificante, mas para Clapton foi o último elo a ser quebrado. Representou o fim de seu espírito inquieto e o início de sua verdadeira maturidade. Ele não precisava mais inalar a fumaça da rebeldia para se sentir um artista. Ele era suficiente. Essa sensação de suficiência é a verdade fundamental que ele aprendeu com George Harrison.
George não precisava dos holofotes para brilhar e não precisava da aprovação do mundo para ter paz. Ao entrar em sua 9ª década, Eric carrega consigo a luz de George, uma vela bruxuleante na vasta e muitas vezes sombria história da música rock. O slow hand ainda está em movimento, mas o ritmo agora é de reflexão e graça. Em suma, a história de Eric Clapton e George Harrison é o maior mistério de Hollywood. A narrativa de 2 homens que compartilharam tudo, música, fama, e até a mesma mulher, apenas para descobrir que a única coisa que realmente perdurou foi a amizade. A confissão de Eric com seus 17.000 caracteres é um presente para os fãs que sempre viram o drama, mas não a emoção. É um lembrete de que por trás de cada riff lendário há um dedo humano e por trás de cada deus há um homem que só quer voltar para casa. Eric Clapton finalmente encontrou o caminho de volta para casa, para a vila de Ripley, onde a mentira começou e onde a verdade finalmente o libertou. Ele sente falta de George todos os dias, mas no silêncio de sua propriedade em Surrey ainda consegue ouvir os ecos de suas guitarras tocando juntas em uma harmonia que nem o tempo, nem a traição, nem a morte jamais conseguiram quebrar. A verdade finalmente veio à tona. O drama foi exposto e a música, como sempre, é a única coisa que permanece. Ao analisarmos o legado do Cream e da era psicodélica, é fácil nos perdermos na mitologia do Guitar Hero. Mas para Eric aqueles anos foram uma mistura confusa de fuga química e frustração criativa. Ele buscava um som que ainda não existia uma fusão do blues ancestral com o grito elétrico moderno. Ele o encontrou, mas ao custo de sua sanidade. George Harrison foi a primeira pessoa a lhe dizer que ele não precisava gritar para ser ouvido. A influência de George foi um remédio melódico que, eventualmente, permitiu a Eric compor canções que eram tanto sobre o silêncio entre as notas, quanto sobre as próprias notas. Essa é a profunda verdade que Eric quer que o mundo entenda. A grandeza não reside no volume do solo, mas na profundidade da conexão. O casamento de 2002, na igreja de Santa Maria Madalena, foi o fechamento simbólico do ciclo. Casar-se com Melia na mesma vila onde fora enganado na infância foi um ato de profunda redenção. Ele não era mais o órfão, era o marido e o pai. Sobreviveu às circunstâncias familiares incomuns e aos excessos de estrela do rock para se tornar o patriarca de Ripley. Agora ele é o Deus que passeia com os cachorros e vai à igreja. Um homem que trocou os solos incendiários pelas melodias suaves de uma vida bem vivida. George Harrison teria adorado o homem que Eric se tornou. E nesse pensamento, Eric encontra sua paz definitiva. A história está completa, os segredos foram compartilhados e a guitarra finalmente, belamente, chora suavemente por todos os motivos certos. O que isso significa para o futuro do legado de Clapton? Significa que não precisamos mais separar a música do homem. Podemos ouvir Layla e sentir a dor da traição, e depois ouvir Tears in Heaven e sentir a graça da sobrevivência. Podemos ver George Harrison em cada fraseado sutil e ouvir Pattie Boyd em cada riff desesperado. Eric Clapton nos deu a chave do seu cofre, e o que encontramos lá dentro não é um escândalo, mas uma obra-prima da resistência humana. Ele tem 80 anos, está sóbrio, é pai e finalmente é honesto. E no mundo dos ricos e famosos, esse é o segredo mais incrível de todos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo coração de uma lenda. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais análises profundas da vida secreta das estrelas. O próximo vídeo na sua tela é mais um mistério esperando para ser desvendado. Não perca